Imagina você ser condenado à morte e saber que vai morrer. Imagina se você é condenado a viver na miséria, na situação precária. E você não pode se deixar se enganar com posições melhores, né? Rapaz do interior do Ceará, né? Cresceu e se criou e não se preparou e não teve o apoio da família para ser policial, né? Porém, é cobrado por não ser policial, é insultado, é desrespeitado, é o pior malandra, é o pior bandido, é o pior vagabundo, porque não é policial. E a sua realidade mostrada dia e noite que vai morrer na miséria, na classe baixa, na classe inferior, né? Sem direito a nada, sem direito a sequer ser cidadão. Essa é a justiça cearense, né? A justiça cearense, né? Os pais criam seus filhos, não apoiam seus filhos em estudos e depois cobra os filhos por não ser policial, por não serem homens e mulheres. Mas, se no Brasil existisse só a profissão de policial, eu até concordaria, né? Mas no Brasil existe inúmeras profissões, né? No Brasil existe inúmeras profissões e eu discordo, né? Quando um cearense, só porque ele é pobre, só porque ele é lá da classe social baixa, eu discordo quando ele está sendo humilhado, desrespeitado, só porque não se formou para ser policial. A maioria dos cearenses da classe altas, hoje dentro do Ceará, não são policiais. Gente, eu estou falando classe alta. A maioria dos cearenses classe altas, hoje dentro do Ceará, não são policiais. Filhos de vereadores, filhos de prefeitos, filhos de empresários, filhos de gente da classe alta não são policiais. Então não tem necessidade, não tem cabimento, uma falta de desrespeito com os meninos classe baixa só porque não são policiais. Só porque o menino é pobre, só porque o menino não tem dinheiro para pagar a faculdade e universidade, ele é o pior bandido do mundo, ele é o pior vagabundo do mundo, ele é condenado à prisão perpétua, ele é condenado à morte, ele é condenado a viver pior do que um índio, porque índio tem nome, né? Ele vai ser desrespeitado, humilhado, desclassificado. Porque eu conheço vereadores com seus filhos, que os filhos são caminhoneiros, dirigem caçamba. A maioria dos filhos de vereadores não são policiais. A triste realidade cearense, né? A justiça cearense. Nenhum profissional de trabalho quer ser atrapalhado. Eu tenho certeza absoluta que todo profissional de trabalho ele quer respeito, principalmente no seu trabalho. Muitos agricultores querem respeito, porque a partir do momento que o agricultor está trabalhando lá na sua agricultura, que alguém vai lá fazer brincadeira de mau gosto com ele,
eu tenho certeza absoluta que ele quer chamar a polícia para resolver né, o tipo de brincadeira que estão fazendo com ele. Eu tenho certeza absoluta que o agricultor, quando ele é desrespeitado, desmoralizado, que estão lá querendo bagunçar na agricultura dele, ele quer fazer o quê? Ele quer chamar a polícia, para a polícia defender ele, né? Eu tenho certeza absoluta que o pescador, na hora que ele é desrespeitado, desmoralizado, que estão fazendo lá um tipo de bullying com ele quer chamar quem? A polícia, para resolver os problemas dele, né? Todo profissional, todo profissional de trabalho quer respeito. O agricultor quer ser respeitado, o pedreiro quer ser respeitado, né? O pescador quer ser respeitado, o próprio policial em si, ele quer o respeito da comunidade, da sociedade, dos colegas de trabalho, né? Agora, gente, é triste e lamentável a situação cearense. É triste e lamentável a gente ter um governo que ainda pratica injustiça. A gente ter profissionais. Governo, quando eu estou falando governo, eu estou falando com você, seu vereador, você, seu prefeito da cidade, você, seu governador do estado do Ceará. Se você parar para analisar, você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir que assim como um filho de um agricultor não se formou para policial, você vai descobrir que o filho do seu colega de trabalho, o filho do vereador, ele também não é policial. Ele se formou em outra área. Ou talvez ainda nem se formou, não sabe nem qual a profissão que ele vai seguir. Então, seu governador, seu prefeito, seu vereador, você acha justo um rapaz do interior ser cobrado, ser humilhado? Por quê? Porque não se formou para policial. Agora vamos investigar essas histórias. Se você investigar essa história, você vai descobrir o quê? Pai agricultor, mãe lavradora, sem dinheiro para pagar a faculdade, sem dinheiro para pagar a universidade. É? Mas, infelizmente, o filho sendo cobrado. Filho é o bandido, o malandro, o vagabundo da história. Por quê? Porque não quis prestar, porque não quis ser homem, porque não quis ser policial. Essa é a realidade, o cenário cearense hoje, né? Quarta-feira, 6 de maio de 2026. E você sentindo o preconceito na pele. Vale ressaltar, para você que está trabalhando de vereador, para você que trabalha de governador, para você que trabalha na segurança pública, para você policial, tenho certeza absoluta que você tem colegas de trabalho que os filhos não são policiais e nem querem ser policiais. E a cobrança que existe hoje para pessoas do interior é uma cobrança desrespeitosa. Por quê? Se os próprios filhos de policiais não querem ser policiais, imagine o filho de um pescador, de um agricultor, lá da zona rural, lá da classe mais baixa, mais pobre do Ceará. Porque a zona rural é a classe mais baixa, mais pobre que existe dentro do Ceará. Será que todo pai, toda mãe tem capacidade de formar seus filhos? Não tem, né? Mas tá lá, o rapaz sendo humilhado, sendo insultado, sendo desrespeitado. Gente, vale ressaltar aqui, a classe baixa tem que se respeitar. A gente se depara com cada situação que é um absurdo. A própria classe baixa, sabendo que não tem direito a praticamente nada, cobrando outra pessoa da classe baixa, né?
Eu já me deparei com pessoas, já me deparei com pessoas que me cobram sendo pior do que eu. Estão numa situação desagradável, humilhante, uma situação, digamos que não sei situação de humano, mas estão me cobrando como se fosse superior a mim, né? Agora imagine eu me deparar com a classe, com a minha mesma classe social me cobrando, como se... É triste, gente. Eu ser cobrado pela minha mesma classe social, onde a minha mesma classe social sofre igual a mim, sem direito a absolutamente nada, né? Sem direito a absolutamente nada. Imagina o cearense ser cobrado pela classe social, né, que ele está lá vivendo, como se essa classe social fosse mudar, fosse ricar, ficar milionário, bilionário do dia para a noite. E todo mundo sabe que existe a classe social alta, a classe social média, a classe social baixa, né? Agora, vale ressaltar que nem todo menino do interior teve chance de se formar para policial. E é desnecessário, um absurdo, ridículo ter uma cobrança, ele sendo humilhado e desrespeitado só porque ele não tem a farda de policial, né? Jogarem uma realidade na cara dele nua e crua, tu não vai ser nada, tu não vai ter direito a nada porque tu é pobre, né? E se tu tentar fazer alguma coisa, a gente acaba com tuas coisas. O que tu tentar fazer, a gente vai lá e acaba. Tu não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque tu é pobre, classe baixa. Cenário cearense, 6, quarta-feira, 6 de maio de 2026. A triste realidade da classe baixa cearense.